Vamos agora avançar e aqui eu quero convidar o Dr. Anderson Sepúlveda e desde já agradecer todos que estão conectados com a gente. Quero mandar um abraço para a família lá da Viviane, do Aleandro. Um abraço para vocês, que Deus esteja abençoando a cada um, essa família maravilhosa, o Davi, que Deus esteja concedendo a paz. E eu quero convidar o Dr. Anderson, que já está aqui com a gente. Daqui a pouquinho a gente vai fazer os pedidos de oração que foram postados aqui. Doutor, só peço que isso, enquadra só um pouquinho mais o seu vídeo, legal? Vamos agora conversar com ele. Deixa eu apresentar aqui, pronto, doutor, já está conosco, bom dia, é sempre bom tê-lo aqui com a gente, aqui no MAV, e hoje trazendo um tema que é muito interessante, eu tenho certeza que chama a atenção do nosso grupo a respeito da cirurgia bariátrica. Bom dia, doutor. Fique à vontade. Vamos falar sobre esse assunto agora. Bom dia, família MAV. Muito bom estar aqui mais uma quinta-feira. O assunto que nós vamos falar é uma complementação um pouco do que nós falamos na semana passada, que seria o balão intragástrico. Tá me ouvindo bem? Sim, estamos sim. Pode ficar à vontade. Ok. Então, seria a cirurgia bariátrica. Sempre existe um paralelo entre o balão e a cirurgia bariátrica, que são dois tratamentos de obesidade, além dos outros tratamentos mais habituais, como dieta, exercício, essas coisas. Primeiro, nós tivemos que entender um pouquinho como funciona o estômago, que é o foco da cirurgia bariátrica. Quando a gente come, o que acontece? Entre uma parte do intestino e outra, existem sempre válvulas. Então, aqui nós temos o músculo cricofaríngeo, que separa a boca do esôfago. Entre o esôfago e o estômago, nós temos o esfíncter esofágico inferior, ou chamado cárdia, e na saída do estômago nós temos uma outra válvula que chama piloro. Vamos parar por aí. Quando a gente come, o que acontece? O piloro fecha, ele fica fechadinho, tá? O estômago vai enchendo, 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 enchendo. Quando chega aqui em cima, bem cá em cima, a comida encheu até aqui, vai uma transmissão através de um hormônio chamado gastrina, produzido pelo estômago para o cérebro, e tem a informação de que o estômago está cheio. O que acontece na cirurgia bariátrica? Na cirurgia bariátrica se corta o estômago. Então, a cirurgia bariátrica não é nenhuma novidade na medicina. É a mesma cirurgia que se fazia 30, 40 anos atrás para câncer de estômago, e você retira o estômago de uma pessoa com um estômago não doente, ou seja, um estômago que não está com câncer. Então, você faz uma gastrectomia. Você retira o estômago da pessoa, fica só mais ou menos uns 5 centímetros, mais ou menos, tá? Só o suficiente para suturar o estômago na alça do intestino que viria a posterior do piloro. Aí a pergunta é... Doutor, só um momentinho, deixa eu ver se eu entendi. Você falou Sim. que o estômago da pessoa é extraído, é isso mesmo? Eu entendi? Exatamente. Então, a cirurgia bariátrica é uma cirurgia mutiladora. É a mesma gastrectomia que sempre se fez. A diferença é que hoje em dia, desde idos de 90, 2000, se faz por videolaparoscopia, né? Porque é a mesma forma que se faz vesícula, por exemplo. É o mesmo jeito que hoje a gente digita no computador, antes a gente digitava na máquina de datilografia, mas todo a gente está digitando do mesmo jeito. Então, você retira praticamente 3/4 do estômago da pessoa. Só fica a parte de cima, tá? A parte de cima aqui do estômago que você vai costurar no intestino. Tá? Ou seja, e esse tecido, pessoa... ele pode se reconstruir e ter a mesma função posteriormente do antigo estômago? Como é isso? Ele ficou assim um pouquinho nebuloso para mim aqui. Tira o estômago, mas essa mutilação não vai trazer um prejuízo na questão da digestão para a pessoa? Esse é o grande problema, é o tema da nossa palestra. Vale a pena? Então é o seguinte, você imagina, para que serve o estômago normalmente? Tá? Então, normalmente ele fecha, o alimento entra, ele vai produzir o ácido clorídrico, outras substâncias que vão fazer a digestão do alimento, vai quebrar o alimento a fim de que o alimento seja absorvido pelo intestino. Então, qual é a função do estômago, basicamente? Quebrar o alimento, preparar o alimento para que ele seja absorvido os nutrientes pelo intestino. Então, a pergunta é, na ausência de 3/4 do estômago, vocês acham que a função do estômago vai ser preservada? O que vai acontecer? O estômago, eu estou fazendo uma pergunta retórica, como não dá tempo da gente conversar muito, já vou logo respondendo, só para chamar mais atenção. Então, o que vai acontecer?
esses nutrientes, o alimento vai passar direto para o intestino delgado, com a função dele de absorver os nutrientes, porém ele vai passar sem um preparo prévio, sem ser quebrado. Significa que o intestino delgado terá uma grande dificuldade de absorção de nutrientes. Então, a primeira questão, todo paciente bariátrico terá, com bypass principalmente, que é essa cirurgia proposta, tá? Ele terá uma deficiência nutricional qualitativa, mesmo que ele se permaneça magro, que ele engorde novamente, que nós vamos falar agora, todos eles terão desnutrição. E quais serão as consequências disso, né? Dessa desnutrição? Tem algumas desnutrições de alguns nutrientes que chamam mais atenção. Deixa eu fazer uma pergunta, ver se alguém responde, ou o próprio pastor. Para que serve, por exemplo, aquela capa plástica que envolve os fios, ou qualquer isolante assim, de um fio? Para que serve aquela capa plástica? Para evitar um curto-circuito, se não estou enganado. Não sou técnico em eletricidade, mas basicamente para evitar o contato com alguma substância, com água, ou dar choque em alguém. Alguma coisa nesse sentido, né? Isolante, né? Isso. Perfeito, é um isolante. Então, nós temos também isolantes nos nossos nervos, que é a barreira de mielina, tá? Essa barreira de mielina, ela é recomposta, tá? Tendo como substrato, como matéria-prima, as vitaminas do complexo B. Porém, essas vitaminas do complexo B, elas só são absorvidas no nosso corpo se, no final do estômago, ser produzido um cofator, um carrinho que faz com que a célula absorva essas vitaminas do complexo B. Porém, o paciente bariátrico não tem esse pedacinho do estômago, que seria a parte final, que seria o antro gástrico, a região do piloro ali. O que vai acontecer? Esse paciente terá uma deficiência nutricional de vitaminas do complexo B. O que vai acontecer com ele? A mielina que vai ser gasta vai ter dificuldade de ser recomposta. Então, esse paciente, depois de 10 anos de cirurgia, tá? Se ele tiver uma tendência de ter doenças desmineralizantes, e a doença mais comum, né, que a gente vê em pessoas idosas, tá? É o quê? Que doença é essa que fica tremendo? Agora me fugiu a mente aqui. Parkinson, exatamente. Exatamente, é o Parkinson. Então, essa pessoa terá uma doenças desmineralizantes, tá? Ela terá parestesia, formigamento nos membros inferiores, tá? E a tendência de ter Parkinson. Então, se ela teria possibilidade de ter Parkinson aos 70 anos, se ela operou aos 30, é bem provável que ela possa ter alguma deficiência em relação ao Parkinson aos 50 anos de idade. Um outro fator... Então, antecipa algo que poderia ser retardado, né? Eu vou pedir aqui aos nossos queridos, e queridos aqui do MAV, da família MAV, se quiser fazer a sua pergunta, por favor, pode postar aí no chat, que a gente vai passar a pergunta para o Dr. Anderson. Doutor, então quer dizer que o emagrecimento é mais um benefício através dessa cirurgia, é mais um benefício estético que, na verdade, qualitativo para a saúde da pessoa. A pessoa ela vai emagrecer, sem sombra de dúvida, porque ela não está assimilando os nutrientes adequados, ela está, na verdade, parece-me que, de acordo, se eu entendi o que você quis dizer, ela está entrando num processo de autodegeneração até, porque ela não está se alimentando com pouco alimento até, porque não vai aguentar comer muito, mas também a assimilação desses nutrientes para a sua saúde não vai ser adequado, não vai ser suficiente, ela está enfraquecendo o seu próprio sistema imunológico. Seria dessa forma também ou não? Sim, também. Mas deixa eu lhe dar uma estatística para facilitar um pouco o raciocínio. Depois de 2 anos de cirurgia, entre 2 e 10 anos, tá? 70% dos pacientes que fizeram cirurgia bariátrica estarão obesos novamente. Depois de quanto tempo você falou? 10%. Depois de 2 a 10 anos. Até 2 anos, se não houver nenhuma complicação cirúrgica imediata, que é inerente a qualquer procedimento cirúrgico, tá? As complicações, esse paciente vai viver uma lua de mel. Os primeiros 2 anos ele vai ficar extremamente satisfeito, tá? Que ele vai perder peso, que ele não conseguia perder e tudo. Depois de 2 a 10 anos ou em diante,
A maioria, 70%, irão engordar novamente. Com certeza já conheceram pessoas que fizeram cirurgia bariátrica e já engordaram. 10% dessas pessoas ficarão desnutridas, ou seja, a desnutrição qualitativa é de tamanha que a pessoa não ganha nem peso, ela fica caquética, aquela pessoa que parece estar doente. Ou seja, o sistema digestivo dela não conseguiu se adaptar à ausência do estômago funcional. E 20% dos pacientes manterão o peso adequado. A pergunta é, o que diferencia esses pacientes dos 70% que engordaram novamente no intervalo de 10 anos, desses pacientes, desses 20% que mantiveram o peso? Qual é a diferença? Eles fizeram cirurgia pelo mesmo médico, a mesma técnica, no mesmo hospital, no mesmo dia. Qual é a diferença entre essas duas pessoas? Estou querendo saber a resposta. Parece-me que, meramente, não sei se há uma diferença, mas, bem, eu não tenho a resposta. Eu estou aguardando aqui justamente, eu acho que igualmente a todos os demais. Sim, a questão é o seguinte, a cirurgia bariátrica, assim como o balão que nós falamos na semana passada, ele não garante que você, a médio e longo prazo, né, médio prazo seria 5 anos, você vai permanecer com o peso adequado, ou seja, depende de uma mudança mental de hábitos de vida. O problema da cirurgia bariátrica é que ela tem várias consequências. A cirurgia bariátrica ela foi, digamos assim, inventada, né, essa forma de fazer a cirurgia, com esse objetivo, que é uma cirurgia, é uma gastrectomia, para obesos mórbidos. O nome mórbido já lembra até de morte. O que é um obeso mórbido? IMC acima de 40 com comorbidades relacionadas à obesidade. O que é isso? O paciente tem diabetes, pressão alta, o paciente tem angina, já teve infarto, o paciente tem vários problemas de saúde inerentes à obesidade extrema, a obesidade grau 3. E esse paciente, ele se beneficia da cirurgia bariátrica porque mesmo ele colhendo os frutos de possíveis complicações como essas que nós vamos falando, eu vou falar mais de uma agora, tá? Ele tenderia a ter várias outras complicações com a obesidade. O problema é que está se transformando pessoas fazendo cirurgia bariátrica com IMC de 27, com IMC de 35, que é uma pessoa que está 10 quilos acima do peso, a partir de 10 quilos acima do peso. Isso é um absurdo. E as pessoas pensam que vão se deitar numa mesa de cirurgia, né, e vão se transformar num modelo fotográfico sem fazer nenhum tipo de esforço e sem nenhum preço a pagar. Então, não existe nada no mundo, no universo, que não tenha um preço a ser pago, né? Até Jesus pagou um preço, tudo tem um preço a ser pago. Ou seja, então, até essa é a questão. Existe uma expressão americana que diz no pay, no gain, né? Sem pagar, não tem ganho, né? Ou sem dor, porque diz também no pain, no gain. Isso. E por que? Aí a pergunta é, por que esses pacientes engordam? 2 motivos. Um motivo é o controle mental mesmo. Só que esse paciente bariátrico, ele tem que ter um controle mental muito maior do que o não bariátrico. Por quê? O piloro, voltamos ao piloro, quando a gente come o piloro, fecha. E a gente enche o estômago e dá aquela sensação gostosa de saciedade, da barriga cheia. O paciente bariátrico, o que acontece? A anastomose, a emenda com o intestino, do catoquinho do estômago, do pedacinho do estômago com o intestino, ela fica grande, cerca de uns 20 centímetros de boca quando a gente faz a endoscopia. Então, o paciente bariátrico, ele comeu, desceu, comeu, desceu, comeu, desceu. Ele vai no self-service, ele bate um papinho, acaba de pagar a conta, ele volta para o trabalho e já está com fome de novo. Ao invés dele ter fome a cada 2 a 4 horas, que é o habitual de um estômago, né, o esvaziamento gástrico demora de 2 a 4 horas em média, ele vai ter fome a cada 30, 40 minutos. Imagina, você tem um controle emocional, uma pessoa extremamente metódica, de a cada 4 horas você, quando der fome, escolher uma fruta. E agora, a cada 30 minutos, você acha que a vida toda, a cada 30 minutos, você vai escolher uma fruta? Então, o paciente bariátrico, ele acaba engordando porque ele come menos em cada refeição, porém ele come o dia inteiro. A frequência aumenta, a quantidade diminui, né? Exatamente. E com o tempo, a gente acaba desleixando, como tudo na vida, né? Tem que ter um controle mental realmente muito grande. E a última coisa que eu vou falar para abrir para as perguntas
é o que acontece. Tudo tem um preço. Então, o aparelho digestivo, o objetivo da alimentação é o quê? É produzir energia para a gente se sustentar, como o carro usa gasolina para produzir energia, para se movimentar. Então, para produzir energia, a energia não é de graça, a energia tem um custo. Só que como o estômago não existe no bariátrico, o estômago funcional, esse custo é mais elevado. Tá? Ou seja, para produzir energia, ele gasta mais energia. O que vai acontecer com isso? Ele vai ter um desgaste do corpo, ele vai produzir mais radicais oxidantes, ou seja, ele vai envelhecer mais rápido. Ou seja, quem faz cirurgia bariátrica, após 10 anos de cirurgia, de um bypass, ele tende a envelhecer o dobro a cada ano. Então, se ele faz a cirurgia aos 30 anos, aos 40 anos, quando ele fizer 41 anos, ele não vai ter 41 de idade biológica, ele vai ter 42 e assim exponencialmente. Então, é aquela pessoa que você percebe a pele, ela tem 50 anos, vai estar com a pele de 60 anos, de 65, né? Então, você percebe que a pessoa envelhece muito mais rápido, ou seja, desgasta o corpo mais rápido. Ou seja, é um benefício mais estético e por um curto prazo. A gente se sente bem, mas o preço que vai ser cobrado contra a agressão ao corpo, essa mutilação, o tempo vai trazer de forma mais rápida também, né? Lamentavelmente. Doutor, tem perguntas aqui. Eu corrigiria um momento só. Eu corrigiria só o termo que você colocou, estético. Se a cirurgia for bem indicada, não seria estético. Se a cirurgia for indicada para um paciente com IMC acima de 40, com comorbidades, com doença vascular, diabetes, pressão alta, descontrolada, que ele não consegue controlar, esse paciente ele vai ser beneficiado, porque ele pode ter esses problemas que nós falamos, e provavelmente ele terá, mas os problemas advindos da obesidade eram tão maiores que o custo-benefício dele fica um balanço positivo. Entendi. Se for indicado da forma adequada, sim. Entendi. Então é mais também para essas pessoas com comorbidade, para salvar a vida dessas pessoas e dar-lhe um pouquinho mais de expectativa de vida. Exatamente. Né? Digamos assim, de forma exagerada, essa pessoa estaria com problemas graves, se sofreria um AVC, um infarto ou mesmo a morte no intervalo de 10 anos por causa das doenças, e ele vai viver com algumas deficiências, alguns preços, mas para ele está no lucro. Então, um IMC acima de 40, com comorbidades, porque eu vejo pacientes que ele está com IMC de 35, então ele está 20 quilos acima do peso, mais ou menos, e o que ele faz? Para fazer cirurgia bariátrica, ele engorda, propositadamente, para ele se encaixar no IMC de 40, para o convênio autorizar a cirurgia. Para o convênio autorizar, porque o convênio autorizar ele tem que seguir um protocolo já pré-estabelecido. Então, isso é um absurdo, isso. Depois você vê, 5 anos depois, você consultando aquela pessoa, você fazendo endoscopia naquela pessoa, a pessoa chorando na sua frente, doutor, eu não sabia que era assim, ninguém me avisou. Será que não avisou? Avisou, a gente ouve o que a gente quer também, né? Às vezes a gente dá mais importância a determinada coisa do que outra. Eu não sei, eu acho que as pessoas têm que ser mais bem orientadas para ela aprender a decidir. O Brasil é campeão de cirurgia bariátrica, o Brasil é campeão de cirurgia plástica, então nós somos muito intempestivos, o brasileiro é muito rápido, que é causa e efeito muito rápido. Isso é a filosofia mais do brasileiro, né? Ele não planta a médio e longo prazo, a maioria de nós. Essa é a nossa cultura. Verdade. A orientação é a melhor coisa. Verdade. Bem colocado. E essas informações que o senhor traz para a gente são muito importantes, porque já vai evitar, quem sabe alguém entre nós aqui que está assistindo pelas redes sociais ou pelo Zoom, já vai ter uma mudança de pensamento. Olha, peraí, a coisa não é bem assim. Às vezes o sacrifício que se tem em reduzir a sua alimentação, seguir uma dieta equilibrada, ser acompanhado por um profissional de nutrição, desenvolver atividades físicas, também buscar um profissional dessa área que possa lhe ajudar a perder a sua massa corporal, ou seja, a gordura do corpo, enfim, vale mais a pena, é menos agressivo ter uma mudança que se submeter a uma cirurgia que traz um prejuízo muito grande para a sua saúde, para o seu corpo. Vamos lá, vamos às perguntas aqui. Sem necessidade. Exato. A pergunta aqui que vem, né? O Marivaldo, ele fala assim,
Quais são as vantagens dessa cirurgia, então? Acho que você já respondeu, né? As vantagens é para quem está com comorbidade, para quem está vivenciando isso e que vai estar no lucro. Obesidade mórbida. Mórbida, né? Comorbidade mórbida, que vai estar... Obesidade mórbida... Obesidade, perdão. O quê? É o peso acima do IMC de 40 com doenças relacionadas diretamente à obesidade. E essas doenças estão causando complicações. Não é só o peso, não. Porque você pode estar com IMC de 40, você pode estar lá seus 30 quilos acima do peso, mas você joga bola, você não tem nada, no máximo uma pressãozinha alta com 45 anos de idade. Isso aí você poderia ter até se estivesse um pouco mais magro. Entendi. Bem colocada essa resposta. O Dinei, ele faz a seguinte, aliás, a Ieda faz a seguinte pergunta. Gostaria de saber se os pacientes ao consultarem o médico têm essas informações. É complicado responder. As informações, como o senhor é pastor, a Bíblia é a mesma e cada um interpreta de uma forma diferente. Depende da sua escola, da sua formação, né? Do que você dá mais valor. Então, assim, eu creio que o médico, ele orienta, mas de acordo com a formação dele, ele pode tender para mais um lado do que para o outro, o que não seria um erro, né? A questão é que quando a gente vai, principalmente essa cirurgia que envolve também a questão estética, né? Na verdade, a maioria das pessoas vão pela questão estética, ela não está querendo ouvir outras coisas, ela quer ouvir que o convênio vai pagar uma cirurgia, ou ela vai pagar, ela vai deitar e ela vai virar uma Barbie, ela vai virar um modelo fotográfico para sempre, independente de qualquer coisa. Eu vejo que quando eu oriento os pacientes de balão intragástrico, quando eu entro nos detalhes, quando eu falo que ele precisa fazer exercício, quando eu falo que ele precisa aprender a se alimentar melhor, porque senão ele pode engordar depois que ele tirar o balão, eu percebo no olho dele uma frustração. Eu não quero isso, eu quero que me prometam, é igual um remédio que parecia no rádio, taio caroba, tome e serve para tudo, ele cura todas as doenças do mundo, né? Um taio caroba da vida. Não é assim, nada é assim no mundo, né? Verdade. Tem mais comentários aqui. A Carla, inclusive, confirmou o que você falou há poucos instantes, doutor. Minha cunhada está passando por isso. Fez a avaliação médica e tem que engordar 10 quilos para o convênio autorizar a cirurgia. É realmente um absurdo esse tipo de coisa e mais lamentável o médico recomendar isso também, né? Eu quero parabenizar... fazer também um comentário. Sim. Doutora Zilda está aqui, uma colega sua de profissão, médica também. Oi, colega. Depois a gente tem que se falar. Isso, lá. Doutora, fique à vontade. Então, só queria falar que qualquer pessoa que é submetida a uma cirurgia, qualquer cirurgia, principalmente a bariátrica, ela assina um termo sabendo que ela está responsável pelas decisões dela. Então, normalmente, esse termo fala as consequências também da cirurgia no momento, né? E também deve ter alertado. Mas muito passam por cima desse termo, como o doutor Anderson falou, né? Eles querem saber o que vai resolver de imediato. Isso acontece na medicina convencional. A medicação ou o procedimento médico para resolver a queixa que ela quer que seja resolvida, mesmo sabendo que pode ocorrer consequências, tá? Mas, normalmente, nós, ao comprar um remédio, ao fazer uma cirurgia, nós devemos estar cientes do que iremos fazer. Por isso que é importante analisar o tratamento que vai ser instituído. Mas, normalmente, os médicos, principalmente os cirurgiões, são isentos de responsabilidade porque nós assinamos um termo dizendo eu quero fazer essa cirurgia e ocorrem os riscos. São expressados no termo que há um risco. Então, é um procedimento invasivo, que todo mundo está ciente. Bem esclarecido, inclusive, porque há bons profissionais e a gente também não pode condenar a classe, porque, afinal de contas, o paciente precisa saber. É como você, doutora, e o doutor Anderson disseram, às vezes o paciente está tão obcecado com a ideia de emagrecimento instantâneo, rápido, sem ter que pagar um preço, ou seja, o preço apenas financeiro, e ter o toque de mágica. Acho que o médico e a médica são
são fadas madrinhas, que tocou, pronto, já sai ali do consultório, já sai curado, já sai magrinho, já sai na estética hollywoodiana, né? Enfim, vamos lá, tem outras perguntas aqui. Doutor, como é necessário médicos que façam como o senhor orientar os pacientes? Obrigado por suas orientações. Alane faz a seguinte pergunta: qual a diferença faz de uma bariátrica para uma lipo? Porque os dois engordam. Eu pesava 80 quilos, graças a Deus, com o meu esforço e trancando a boca, perdi 18. Acho que não entendi muito bem a pergunta, mas ela falou limpo ou lipo? Eu acho que é lipo, né? Ok. Se eu consigo entender a pergunta aí, doutor? A cirurgia bariátrica é uma gastrectomia, como nós falamos. A lipo, eu entendi que seja uma lipoaspiração feita pelo cirurgião plástico, não pelo cirurgião do aparelho digestivo. É simplesmente, né, uma cânula para você retirar a gordura do tecido subcutâneo. Então, são cirurgias completamente diferentes, com indicações diferentes, inclusive, né? Feito por profissionais, inclusive, com habilitações distintas. Ok. Eu acho que aqui agora as perguntas não estão aparecendo, apenas comentários, e agradecendo. Se quiser dar uma lidinha aí, doutor, nos comentários que estão aparecendo, pessoas parabenizando a sua postura de esclarecimento, trazendo essas informações que são fundamentais, são muito importantes para a tomada de decisões corretas, e fazendo a gente perceber que vale a pena, quem sabe, fazer um esforço a mais, fechar um pouquinho mais a boca, praticar exercícios físicos, alimentação natural. Aqui diariamente a doutora Zilda tem falado sobre isso e tem mudado a vida de muitas pessoas, e você vem aí corroborando, mostrando que realmente vale a pena seguir aquela mensagem de saúde que a Igreja Adventista prega e apresenta constantemente. Doutor, muito obrigado de coração por essas informações. Suas palavras, então. Eu que agradeço. Sempre à disposição para orientar as pessoas. Realmente, quando bem indicada a cirurgia, né, ela vai trazer benefícios para o paciente, né? Então, o paciente ele tem que ter o máximo de orientação. Ele vai assinar um termo, como todos os termos. Eu faço endoscopia todos os dias. Eles assinam um termo, mas a maioria nem sequer lê o que assina. Eu acho isso absurdo, né? Eles não leem o que assina. Você falou, mas isso foi orientado para o senhor leu, teve tempo para ler, foi mandado até por PDF, para o seu WhatsApp antes, para o senhor não ter surpresa para aqui quando chegar a ler. O senhor já sabia que tinha um acompanhante, tinha até o local para o acompanhante assinar. Ah, doutor, mas eu não li, não, ninguém falou nada. Eu falei, uma coisa comum que é a endoscopia digestiva, né? Então, assim, é uma decisão muito importante fazer uma cirurgia. Eu acho que a pessoa tem que procurar a orientação para que ela tome realmente a decisão consciente do custo-benefício dela. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado também, doutor. Que Deus o abençoe e lhe conceda muita paz ao seu coração, à sua família, e ajudando constantemente na sua atividade profissional.